Paguei mais um café aí com o pastor João Edson. Quero agradecer as pessoas que têm curtido a nossa publicação, os que são inscritos no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu comentário. Compartilhe com alguém, se você achar que essa palavra pode abençoar a vida de alguém. Hoje eu quero ler um texto, um dos mais conhecidos da Bíblia, e os 4 evangelhos narram a história, mas hoje eu quero ler aqui, segundo a narrativa de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. O texto diz: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Como disse, esse texto é um texto muito conhecido, mas eu louvo a Deus que trouxe uma mensagem ao meu coração que eu quero compartilhar convosco esta noite, nessa oportunidade. O texto é bem claro, em dizer que Jesus ele dá uma ordem para os discípulos e ele manda os discípulos entrarem no barco e ir para outro lado. E observamos o texto que os discípulos eles obedecem à ordem. Os discípulos então entrando no barco em um ato de obediência e tentando ir para o outro lado, o texto vai nos dizer que levanta-se uma tempestade ou um vento contrário que impede o progresso desse barco. E meditando nesse texto, eu acredito ter recebido de Deus uma palavra para a sua vida. Porque normalmente quando as coisas não vão bem, quando as coisas não fluem com naturalidade, pensamos às vezes estar até no caminho errado. Só que nós vemos que os discípulos estavam na direção certa. Eles estavam em obediência. Eles estavam cumprindo a ordem de Jesus. Porém, eles não conseguiram ter progresso. Eles não conseguiram progredir. E eu gostaria de salientar o fato de que Jesus não esqueceu dos discípulos. E Jesus sabia exatamente aonde os discípulos estavam, porque o texto diz que na 4ª vigília da noite, Jesus se dirige aos discípulos, caminhando por sobre as águas. Observe que quando Jesus dá a ordem aos discípulos, ainda era dia, porque o texto diz que após os discípulos irem, Jesus despede a multidão e vai orar. E quando chegou de tarde, ele estava só, porque os discípulos estavam no mar. Mas a noite toda, os discípulos continuaram lutando, tentando chegar do outro lado, porque essa era a ordem de Jesus. Então, quero lhe dizer, se você estiver indo na direção que Jesus apontou, observe o que eu estou dizendo, indo na direção que Jesus apontou, e o vento estiver contrário, não desista, persista, porque o Senhor está intercedendo por ti. Ele sabe aonde você está, ele sabe a situação do vento, se está contrário, ele sabe todas as dificuldades que você está enfrentando. Mas se você persistir, Jesus vai, ainda que seja na 4ª vigília da noite. Olha que a 4ª vigília da noite compreende o tempo de 3 a 6 da manhã, quase amanhecendo o dia, mas Jesus vai em sua direção. Ele vai acalmar esse vento. E você vai chegar do outro lado, cantando o hino da vitória. Que Jesus te abençoe. Não deixe de obedecer. Não deixe de fazer a vontade de Deus só por conta das dificuldades. Ele sabe o que você está passando. Ele vai te encontrar. Deus te abençoe.